O tema é: chega de comer pão, é hora de você aprender a comer peixe. Quem está me entendendo? Você vai deixar Deus falar com você hoje? Mateus capítulo 20 e o verso também 20. Preciso demais da sua atenção. Do seu tempo. Irmãos, escute o que eu vou dizer para vocês. Existe no meio do povo cristão algumas palavras de uso comum. Por exemplo, quando você vai numa empresa, você não conhece ninguém, ou num grupo de pessoas, e encontra alguém que diz: aí, varão, o que você pensa? É o quê? É ou não é? Se diz assim: aquele cara é um obreiro, o que você vai pensar? Na nossa igreja não é assim, porque no início a gente organizou para que não fosse assim. Mas na maioria das igrejas, principalmente as tradicionais, onde os obreiros ficam? Aponta com o dedo, onde os obreiros ficam? Aqui. Normalmente, e quando enche, passa para lá. Ontem foi assim, onde a igreja que eu estava, lotou, e cadeira, irmãos, e eu fui a paisana, estava todo, e eu falei: vou ficar lá atrás. O irmão pastor Paulo, vem para cá. E eu fui, estava até de sandália. Eu disse: olha, mas não é a roupa que faz o pastor? Bora. E fui para lá e foi uma bênção. Então, quando você ouve, é normal entre a linguagem dos cristãos, do povo de Deus, vamos dizer assim, quando se fala a palavra obreiro, é ou não é? Vocês vão pensar: consagrados, foram ungidos, e há algumas nomenclaturas que na realidade biblicamente são ministérios, ok? E que eles têm os seus propósitos, que é bom que a igreja saiba disso, que são aquelas nomenclaturas de hierarquia dentro da organização religiosa chamada igreja. Tem os cooperadores, né? Os diáconos, algumas igrejas os presbíteros, os pastores, apóstolos. Agora já tem umas que estão tendo serafins, querubins, e por aí vai. Isso é nomenclatura, são nomes dados, né? Então é normal que quando a gente vê falar a palavra obreiro, subentende que é uma pessoa que serve o pão de Deus. Em Números, se eu não me engano, capítulo 21 fala disso, de quem serve o pão de Deus. E o que a Bíblia chama de pão de Deus é a palavra. Então, se você ouve alguém dizer assim: eu sou obreiro, você diz: não, essa pessoa tem uma responsabilidade dentro da igreja, tem uma função dentro da igreja. E normalmente é assim que a gente identifica alguém que tem título, alguém que tem cargo, né? Alguém que assenta normalmente numa cadeira de destaque, dependendo da instituição que ele faça parte. Normalmente são aqueles que usam terno e gravata. Alguns têm os anéis dos bacharelados, e por aí vai. Então é fácil de identificar essa pessoa que usa essa palavra obreiro. Mas o que eu quero partilhar com vocês é dizer para vocês que a Bíblia não diz nada disso que eu falei. O que eu estou falando até agora não condiz com o que a Bíblia ensina. A Bíblia chama de obreiros, não são aqueles que receberam essa nomenclatura. Obreiro não é ser isso. Obreiro não é alguém que assenta no lugar de destaque, ou porque foi consagrado, ou porque tem título. Isso não faz com que uma pessoa seja obreiro, ou que ele seja identificado como tal. Segundo a Bíblia, obreiro é uma pessoa que trabalha. Obreiro, obra relacionado à atividade, é uma pessoa ativa. Por exemplo, quando alguém trabalha numa construção de um prédio,
é identificado como um obreiro. Alguém que cuida dos jardins de uma cidade é um obreiro. Ou seja, obreiro na íntegra é alguém que está trabalhando. Então, a gente às vezes confunde isso e não vai buscar a fundo a identificação da palavra, que um obreiro, ele não precisa de títulos. Ele não precisa de títulos. Por exemplo, é o ajudante 1, ajudante 2, ajudante 3. Resumindo, todo mundo é ajudante. Eu não sei o nome que dá aqui no Brasil, mas quando eu cheguei em Portugal, eu lembro disso em 2000. Eu cheguei, não conhecia, só conhecia uma pessoa, que é o Walter Bicalho. Provavelmente ele até vem aqui, está no Brasil de férias, visitar a gente. E era a única pessoa que eu conhecia, e eu tentava naquela época, com 2000, eu tinha 25, e tentava não ser muito peso para ele. Já estava tentando definir a vida, e chegou e me deu abrigo na casa dele e tal. A primeira coisa que eu fiz, cheguei e comprei um jornal. E Portugal estava praticamente em obras. E obras precisa de quê? E eu disse, eu sou um obreiro. E aí eu achei motorista de betoneira. Eu disse, isso aqui será que precisa de habilitação? A betoneira é aquela ferramenta de fabricar massa que os pedreiros usam. E a profissão de quem vira aquela ferramenta é motorista de, acho que é betoneira que fala, né? De betão, acho que tem a derivação disso aí, de betume, sei lá de onde vem. Mas precisava de classificação para motorista de betoneira. Tem um freio, um volante que não é hidráulico, é no braço, virar concreto. E eu disse, eu sei dirigir, eu vou arrumar uma vaga para motorista de betoneira. Ou seja, quando você vira imigrante, irmãos, acho que todo mundo tinha que virar, porque o cara aprende. Eu tenho acho que 11 profissões. Você faz onde paga o seu salário. Você tem que aprender, tem que se virar. Eu nunca fui motorista de betoneira. O cara te dá um treinamento lá de uma semana, você enche a mão de calo. E normalmente não se pode trabalhar na betoneira com luva, porque a luva e o cimento, a luva cria uma espécie de uma película no cimento, e ela escorrega e pode quebrar a mão do motorista. Então é no braço. O suor ajuda a aderir a mão. Aquilo é uma ferramenta que tinha que ser banida já, né? Mas ainda existe. Se você apertar o freio fora do tempo, ela quebra seu braço. Eu disse, isso aqui é uma ótima ferramenta para o obreiro trabalhar, né? Mas em resumo, o obreiro não precisa de título. O obreiro não precisa de cadeira de destaque. O obreiro não precisa de honrarias, de puxa-saquismo, de ficar toda hora falando na frente. Foi ele que fez, foi ele que não sei o que, vamos aplaudir o Senhor por ele, não sei. Não, o obreiro não precisa disso. O obreiro no reino, não é alguém com credenciais. É alguém que tem a consciência de quem ele é no reino. Quem está me entendendo? O obreiro não precisa de alguém aplaudindo ele, mas o obreiro precisa ter consciência para que Deus o chamou, e se o que ele faz dentro da obra condiz com a sua função, com o seu chamado. Quando você olha nas obras, eu gosto muito de construção civil. Você vê uma obra, vamos comparar com a Moriá, vocês não têm noção, igual essas paredes tudo bonitinha, pintadinha. Quando o gesseiro passa, irmãos, o gesseiro é um cara que faz muita bagunça. Você quer ver legal? É quando a casa está pronta e você chama ele para fazer um rebaixamento ou um complemento na sua casa. Que Deus abençoe vocês. Eu ia falar uma palavra que eu não posso falar, mas o bichinho é terrível. Só que depois que está pronto, que vem outro obreiro e faz a limpeza, e se o obreiro for enjoado, a limpeza fica melhor ainda. Você olha para o trabalho do gesseiro. Essa semana eu fui na casa de uma família visitá-los, e eles têm uma parede agora que chama 3D, né? Já existe, mas para mim foi novo. Eu olhei, achei que negócio legal. A pessoa falou, pastor, muito lindo, que o senhor não estava aqui no dia que o gesseiro veio fazer. Lá na sua casa teve isso também, não teve, Alex?
Lá tem uma parede 3D também lá. E, irmãos, ele, lá na sua casa também tem problema com gesseiro, senhor Sid Clay? Deixa quieto. Irmãos, mas o bichinho é terrível. Só que é um mal necessário. Você precisa dele. Gesseiro, normalmente, você olha para o gesseiro, a roupa, ele limpa, ele não sabe. Eu quase desviei com um deles que trabalhou na minha casa. Eu tinha colocado os marcos de madeira para invernizar. E a mão dele cheia de gesso. Eu estou falando com um ali que está na filmagem. Você trabalhou lá em casa, Leandro? Foi você, será? Eles faziam assim, irmãos, para limpar a mão. Porque a quina ajuda a limpar a mão, não é, Leandro? Onde? No marco de madeira. E o marco de madeira, ele absorve o gesso. Depois você pode lixar ele até sair do outro lado que ainda tem gesso. Aí não dá mais para invernizar, você tem que pintar a madeira. Mas é um obreiro. Então o obreiro tem várias maneiras dele ser um bom obreiro. Porém, no reino de Deus, na igreja de Deus, não existe essas honrarias. A igreja de Deus precisa estar lotado de obreiros que tenha resultados e que o seu destaque, a sua honraria não é feito pelas nomenclaturas, pelas palavras que diz a seu respeito, mas pelo resultado do trabalho que ele presta naquela obra. Está todo sujo. O dia que a gente faz o mutirão aqui, o Diego nunca veio. Eu chamei ele já umas 40 vezes para vir, nunca apareceu aqui. Porque é sujo, irmãos. Sujar de tinta. O Itz, que é pretinho, o dia que ele pinta ali, você fala, cadê o Itz? Eu admiro o Renatão. O Renatão, ele vem. O dia o Renatão quase caiu ali. Eu digo, Jesus amado, põe 8 anjos para tentar segurar o Renato. Porque o Renato, o Hélito, o Whitson, na pintura eles mandam bem. Conversa demais, mas manda bem, né? O Léo é pedreiro. Esses dias trabalhou o Léo na quarta-feira aqui. Os dois encravados não vieram ajudar a gente. E desceram a lenha, que nós deixamos tudo sujo. Nós somos pedreiros, não mexe com limpeza não, irmão. Você é da outra equipe. É ou não é, Léo? Mas o que eu quero ensinar a vocês? Você não preocupa. Você acha que Léo está preocupado com limpeza e não sei o que? Ele quer que o piso fique pronto. A função de limpar supostamente é de outra pessoa, sim ou não? Você acha que ele vai preocupar se a argamassa vai espirrar na parede? A argamassa suja de parede é problema do pintor. Cada um na sua função, mas que a obra fique pronta, que ela fique terminada, porque os obreiros precisam trabalhar. O Evangelho de João, no capítulo 15, Jesus conta uma parábola de uma videira. E ele começa, vamos abrir o texto, fica mais fácil para você entender o que eu vou falar. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Ou seja, ele estava dizendo assim, eu sou a videira, quem comanda aqui é meu pai. Se ele chegar nessa videira e encontrar um fruto estragado, sendo ele o agricultor, ele tem a autonomia de arrancá-lo, sim ou não? Se ele encontrar um ramo que está murcho, igual eu falei da folha ali, da planta, se estiver seca, o agricultor, ele tem direito, ele tem o poder, ele tem a autoridade de arrancar o fruto que ele quiser, porque a videira, ela não define o que o agricultor vai fazer com ela. E ele diz assim, ó, todo ramo que estando em mim, e olha, e isso aqui é grave, atenção, Moriá, pelo amor de Deus, o ramo estando em mim, o cara que está em Jesus está desviado, sim ou não? O cara que está em Jesus é crente, sim ou não, jovens? Sim ou não? Supostamente é, sim ou não, pessoal? Ele está dizendo, o cara que está em mim, o ramo que está em mim, se ele não der fruto, mesmo sendo crente e não der fruto, o que é que o pai faz, que é o agricultor? Olha só, ele o corta e todo que dá fruto ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós que estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Ou seja, ele está dizendo, olha, o agricultor não gosta de ramo improdutivo. Mas eu sou crente, pastor, eu tenho 10 anos, estou nessa igreja. Ele olha e diz, você tem fruto? Você é um obreiro? Você tem produzido algo que seja digno de
de honra? Não. Então você pode ter 50 anos. O pai não tem dificuldade de cortar, porque ele pode pegar um raminho pequenininho, novinho, mas ele quer que ele tenha o quê? Fruto. Diga fruto. O que Deus espera destes ramos é que eles produzam frutos. Irmãos, e é interessante, porque a Bíblia nos conta diversas parábolas. Tem uma delas que Jesus conta que ele deu diversos talentos. Quantos talentos? Um ele deu um outro ele deu 2, o outro ele deu 3. E ele não importa quantos você recebeu, ele quer que você faça ter resultado. O cara que recebeu um só e disse: pastor, só me pôs para ficar em pé na porta horas lá, esperando 2 horas de culto? Ou só me deu uma vassoura para limpar o banheiro? Só me mandou colocar o rufo na telha que está a 6 metros de altura? Eu não vou fazer isso não, eu vou enterrar meu talento. Isso é pouco demais. Eu sou especialista nisso ou naquilo, por que que não me colocou lá? A Bíblia diz que ele chamou e disse: olha, seu infiel, você podia ter pelo menos devolvido para que eu pudesse passar para outra pessoa. Você enterrou o que eu te entreguei. Eu confiei em você, acreditei em você, te dei pouco e você jogou fora. Então o que eu quero que vocês entendam nessa noite: um obreiro é aquele que trabalha, que gera frutos, que gera resultados e que não tem em si ramos infrutíferos. Todas as vezes que o dono da vinha, que é o dono da plantação, procura nele, o dono da igreja procura nele alguma coisa que não é o pastor Paulo, que não é o pastor Wellington, eu estou falando o dono da igreja é o Senhor Jesus, e que usa a liderança para poder coordenar até a sua volta, nos deu de responsabilidade liderá-los. Todas as vezes que a gente procura, aquela árvore tem um fruto. Irmão, você pode me ajudar com isso ou com aquilo, igual eu gostei da sua iniciativa, Marcos. Ele falou comigo: pastor, eu não posso todo horário, mas no horário tal e tal, o que precisar na igreja me chama, não me deixa fora não. Eu estava falando isso com o pastor Wellington ali agora, comentando na hora do testemunho da Kelly. Ele disse assim: pastor, eu disse para ele: Wellington, como é bom você ver as pessoas acreditando nas coisas que a igreja está propondo para ela. Aí ele até comentou assim: pastor, mas a gente não pode ficar esperando isso. Não, eu tenho que esperar sim. Eu preciso esperar de vocês resultados, irmãos. Eu não posso estar perdendo o meu tempo. Tem 10 anos da minha vida aqui. 9 seu, Wellington? Ou 10 também? Quase 10, né? Beirando os 10. Diego, acho que o 10. Irmãos, eu não posso perder meu tempo com vocês. Vocês precisam dar frutos. Vocês precisam ser obreiros que trabalham, que dê resultado, e que não seja como os outros 9 que foram curados da lepra, mas que voltem e digam: glória a Deus, que neste lugar o Senhor ouviu a minha oração e me abençoou. Ele estava dizendo: obreiro precisa trabalhar, obreiro precisa ter resultado. Hoje, falar nisso, o Luiz Felipe não está aqui, ué. Deixa registrado aí, Ana Luísa, que todo domingo assiste essa mensagem, que seu irmão não veio do culto hoje, você conta para sua mãe. A mãe dele é minha irmã. Isso que eu estou falando. A minha sobrinha mora em Montes Claros, está fazendo odontologia, e ela não conseguiu identificar com a igreja para congregar e tal, e aí ela disse: olha, o dia que vocês... Deixa essa palavra para te motivar, Bruno, no seu trabalho. Ela falou: tio Paulo, tem 4 semanas que não posta as mensagens. Já chamando a atenção, entendeu? Quem está me entendendo aí? E ela disse: eu não estou ouvindo as mensagens, a única mensagem que eu ouço é essa. Aí eu disse: eu prometo que eu vou falar com o Bruno. Está dado o recado. Então, agora nós precisamos ler o texto do capítulo 20 e verso 20 de Mateus, que diz assim: então se chegou a ele está referindo a Jesus, a mulher de Zebedeu. Não foi falado o nome dela. Zebedeu era casado com essa mulher, e ela se chega a Jesus, e eles tinham 2 filhos.
e adorando-o, pediu-lhe um favor. O que ela pediu? Ela foi super corretíssima. Ela não chegou assim, ô velho, ô Jesus, não. A Bíblia diz que ela prostrou, adorou, reconheceu quem ele era, a sua autoridade, disse assim: olha, eu estou diante. Irmãos, escute aqui por favor, segura aí o texto um pouquinho. Se você encontrasse hoje com o nosso presidente, o senhor Jair Messias Bolsonaro, normalmente você só teria, nós, os cidadãos comuns, uma única chance. Talvez nunca mais você o verá pessoalmente. Então ali era a hora de você ou colocar algum elogio, ou uma crítica, ou pedir um favor. É aquela hora, porque você não terá outra oportunidade. Eu creio que a mulher de Zebedeu pensou assim: está chegando a hora e eu preciso falar com esse Jesus, eu quero um favor. E olha o que ela diz no verso 21, melhor dizendo, Jesus: o que é que você precisa? Perguntou ele: o que é que você quer? E ela respondeu: manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentam, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Hello? E Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Tipo, você tem ideia do que você falou comigo? Ele disse: você pode beber o cálice que eu estou para beber? Ele estava falando da crucificação, ele estava falando da coroa, ele estava falando dos chicotadas. O cálice que eu estou por beber? E responderam, está no plural, todos eles ouvindo, porque estava Zebedeu, a mulher dele e quem mais? E os 2 meninos, os 4, podemos. Ou seja, a condição para que os meus filhos assentem à sua direita e à sua esquerda é beber do mesmo cálice que o Senhor vai beber. Nós vamos beber, mas eu quero que o Senhor mande. Está escrito no texto anterior que os meus filhos no seu reino assentem, um do seu lado direito e outro do lado esquerdo. Então lhe disse, verso 23: bebereis o meu cálice. Ou seja, Jesus pensou assim: eles vão conseguir, eles estão muito determinados, vocês vão beber do meu cálice, mas assentar à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É porém para aqueles a quem está preparado pelo meu Pai. Ora, ouvindo isso, os 10, aqui o Hélio sempre fala dos discípulos. Olha o que os discípulos fizeram, irmão. Eles ficaram indignados contra os 2. Tipo, esses caras estão querendo o quê? Porque esses 2 eram discípulos também. Os outros 10 ficaram bravos, querendo o lado direito. Em outras palavras, o que você acha que passou na cabeça desses outros 10 discípulos? Eles disseram: nós demos bobeira, vai que Jesus deixa esses camaradas sentar um à direita e à esquerda. E ficaram com raiva não de Jesus, mas dos 2, tipo assim: se não cabe todo mundo, então não vai ninguém. Se é para viver na miséria, viva todo mundo. Olha para isso. Ouvindo os 10, indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Verso 26, atenção, Moriá, não é assim entre vós. Jesus os repreendeu. Vocês estão achando que vocês estão onde, cara? Escute. Não é assim entre vós, no verso 26, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, quem quiser ter glória, honra, será esse o que vos sirva, ou seja, que seja empregado dele. E quem quiser ser o primeiro entre vós, esse tem que ser servo, tem que ser escravo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida e resgate para muitos. O que nós temos aqui? Jesus aqui, do verso 1 ao 19, no capítulo 20 ainda,
Se você for, agora não dá, mas se depois você ler, pode deixar já a Bíblia para eu ter a sua atenção. Ele fala de diferentes tipos de trabalhadores. Quando você volta um pouquinho, você vai encontrar isso. As epígrafes aqui do texto, ele fala sobre a vinha, fala de um grupo de pessoas que foi trabalhar e tal, mas esquece isso aí, porque não é isso que nós vamos falar. E estava ali algumas pessoas, um grupo grande, que Jesus onde estava sempre tinha muita gente, e entre eles tinha os discípulos. E é interessante nós lembrarmos que nessa oportunidade, a mulher de Zebedeu, a mãe de Tiago e a mãe de João, ela disse: eu preciso dessa oportunidade. Ela tinha todas as situações que era oportuno para favorecer os seus filhos. E normalmente, irmãos, os pais, eu conheço casais em que a mãe encheu tanta paciência do camarada e da outra família para que a filha casasse com esse camarada, que ela conseguiu. Por acaso vivem bem. Mas uma pessoa determinada, e se for uma mãe determinada, irmãos, ela transporta uma serra inteira para ajudar o filho dela a prosperar. No casamento, quantas mães trabalham em 2, 3 empregos para que o filho tenha uma faculdade? Verdade ou mentira? Acontece. Mães principalmente. E ela disse: eu tenho Jesus, que é o dono do reino, que é o Senhor do reino, que comanda tudo. Eu preciso agora aproveitar a oportunidade para ajudar os meus filhos. Olha aqui para isso. O meu pai morreu com 66 anos. E o pai tinha uma atitude que eu admirava e me sentia orgulhoso e envergonhado ao mesmo tempo. Todo emprego que eu estava, o pai chegava lá, eu ainda jovem, adolescente, comecei a trabalhar com 11 anos. E adolescente, jovem depois, o pai chegava, ele tinha uma penca de chave que ele deixava aqui, né, que era da igreja, chave de igreja, igual o Itz tem. Aí o pai chegava com aquela chave no emprego e dizia assim: bom dia, eu sou o pai do Paulo, eu precisava de algumas informações. Ele fez isso em Belo Horizonte, aqui em Ouro Branco, eu lembro disso. Queria que você me dissesse como que ele está aí como empregado. Normalmente ele ficava sondando na porta. A hora que ele via que eu saía de perto, ele ia lá e perguntava o patrão se eu ver. Chegava em casa: estive lá no seu emprego hoje. E eu já ficava: e aí, pai? Não, ele falou bem de você por acaso. Ou seja, qual era a preocupação dele? Meu filho tem que dar certo nessa vida. A mulher de Zebedeu fez o quê? Com os filhos que ela tinha. Provavelmente esses meninos não eram aqueles tão animados, né? E ela disse: eu preciso conversar com eles. Só que ela não entendeu a política do reino. É diferente, irmãos. Aqui na igreja as coisas funcionam diferente. Ela reconhece que ele era rei, ela reconhece que ele era Senhor. Ela estava dizendo: olha só, Jesus, porque Jesus podia ter dado uma má resposta à mulher. Ele não deu, irmão. Jesus foi super educado. Se você olhar para o texto, você vai ver: ei, você não tem noção do que você está falando comigo. Você pensou, você acha que você consegue beber o cálice que eu estou para beber? Nós conseguimos. Ela estava muito determinada. Mas aí Jesus resolve explicar que os homens, olha como que funciona o reino dos homens. Infelizmente, isso é verdade. Nas melhores empresas são os tais cargos no governo, né? São os tais cargos comissionados, que são aqueles cargos por indicação. Olha, eu confio no Zé Márcio, eu vou colocar ele num cargo de confiança. Ah, mas ele não sabe fazer. Ele é da minha confiança. O que a mulher de Zebedeu estava dizendo é isso: olha, o senhor nos conhece, já almoçamos juntos, dá uma moral para os meus meninos aí, põe eles um do lado e outro do outro, dá um jeitinho. Irmãos, o Itzel trabalha com ação social junto com o Adalto e a Leidinha, e ele sabe bem do que eu vou falar agora.
Ele já até me contou isso, que tem muitas vezes, quantas vezes? Que ele vai na policlínica para ajudar alguma família e não consegue. Como é que é o seu nome, filho? Esqueci agora, a avó da Lara. Isabel também trabalha lá na policlínica, deve ver isso quase que sempre. Uma pessoa chega e não consegue ser atendida. E o Edson tem um amigo que é o promotor, por exemplo, da cidade. Ele pega o telefone: olha, meu amigo, tem como você me dar uma força? Fulano está quase morrendo. Não, vamos entrar com o mandado na hora, interna a pessoa. Se essa pessoa não tiver um índice da vida, que conhece um promotor da vida, que tem um poder para fazer algo, ela vai o quê? Como diz o Tiririca? Morre, irmãos. Então, nesse mundo, no reino humano, dependem-se de influências, de indicações, como é que é o nome que dá para arranjar? Alguém que indica a outra pessoa lá? Peixada, que mais é o nome? QI? Que QI? Quem indica? Tem que ter QI, irmãos. Olha, achava que era o grau intelectual da pessoa. Alguém que indica. Aqui no reino é assim. Você é filho de alguém, é filho do pastor, é alguém conhecido. Tem que ter alguém que indica, caso contrário não vai entrar. No reino, a política no reino é diferente. A honra que vem de Deus não é para aqueles que são indicados, mas são para aqueles que dão resultados. Eu posso tenho autonomia para pegar qualquer um de vocês aqui e colocar para pregar domingo. Está na minha responsabilidade. Porém, Deus não vê assim. Não é colocar uma pessoa a fazer porque você tem afinidade com ela, porque você gosta dela. Eu já passei muitas batalhas desses 19 anos de pastoreio com pessoas que amam esse sorvete. Não sei porque que não compra um lá na loja do Tião. Aqui não é tanto, porque desde o princípio eu tenho lutado para ensinar isso. Mas nas igrejas tradicionais que a gente veio, a do Hélito, então, o Hélito casou com a Grace por causa do microfone, irmãos. Não era cantor, não era, Grace? Olha lá, ele cantava a música, ela falava: eu tenho que casar com esse camarada. Esse carinha aqui, ó, para muitos é como o trono. Mas no reino de Deus não funciona assim. Me diga aqui o nome de uma professora das crianças, sem ser professora. Diga aí, alguém fala o nome de uma professora. Os jovens, dá o nome de uma professora lá. Não, você não pode falar, Júlia. Aqui, vocês, o nome de uma professora das crianças do infantário. Um nome, alguém sabe? Você acha que alguém lembra de nome de professora de criança que não tem filho lá? A gente lembra de quem são os cooperadores que ficam na porta. Você sabe o nome da pessoa que vai a cada hora lá fora ver se o seu carro não está sendo roubado? Você sabe o nome da pessoa que liga para a CEMIG, agora para a prefeitura, para pedir para trocar as lâmpadas que foram queimadas na porta da igreja? Então essas pessoas são os obreiros que não têm nome, mas que lá no céu Deus olha e diz: eu tenho um trabalhador naquela igreja. Eu tenho alguém que não é visto pelos homens, mas eu não esqueço dele nem um dia. Eu dou ordem a respeito dele, eu guardo a família dele, eu sustento no seu salário, eu cuido da sua saúde, porque ele é um obreiro. No reino de Deus funciona diferente. Quem sabe o nome dos que frequentam a oração de quarta-feira? Quem sabe o nome dos intercessores dessa casa? Só Deus sabe, que nem o pastor às vezes sabe. Então ele está dizendo: vocês estão achando que isso aqui é o quê? Quer chegar a indicar com bajulação, com bucha-saquismo,
com ofertas, com almoços para que eu te indique alguma. Não, no meu reino não funciona assim. Jesus disse: vocês querem saber quem são os maiores aqui? São aqueles que pelos homens são vistos como os menores, que não valem nada, mas para mim eles são os meus trabalhadores. Comprometimento, compromisso. Ai, mas não me leu o nome no meu dízimo. Não fala, aquela igreja eu não dou dízimo lá porque eles não põem o nome. Não fala, não lê a lista de dizimistas. Um dizimista não precisa que leia o seu nome. Um ofertante não precisa que fale o seu nome no microfone, porque quando ele faz é porque primeiro Deus o deu. Ele recebeu primeiro. Ele não é o gestor que fica perguntando o que o pastor vai fazer com o dinheiro que ele deu. Ele disse: glória a Deus que eu tenho para ofertar. E que Deus deu o pastor sabedoria, dê a diretoria, a tesouraria sabedoria, para gerir aquilo que o Senhor me deu para ofertar nessa casa. Ele não está minimamente preocupado se a gente está fazendo certo ou errado com as coisas que ele ofertou para o reino. Ela disse à mulher de Zebedeu: eu quero que os meus filhos fiquem bem na fita. Sente um do seu lado direito e um do seu lado esquerdo. O que ela queria, irmãos? Olha aqui para mim. Está na mídia agora, para vocês entenderem. O Bolsonaro, o presidente do nosso país, está em evidência praticamente em todo lugar no mundo. Israel. Se falar de Bolsonaro lá na França, todo mundo sabe, por causa do Macron, que os dois estão. Fala lá na Alemanha, Angela Merkel não quer ver Bolsonaro. Fala na Venezuela, como é que é o nome do atribulado lá? Já devia ter caído, né? Maduro. Piadinha ruim. Vamos aplaudir o Senhor, pelo menos para quebrar o gelo aí, né, mano? Oh, meu Deus. Peru, Argentina, todo mundo sabe quem é o cara. Escute. Todo mundo quer ver. Eu não sei se já observaram, agora mesmo no dia de 7 de setembro, só para os irmãos entenderem o que eu estou falando aqui. Fizeram um palanque, não cabia os que queriam sair na foto, porque um quer ficar à direita e outro à esquerda. E Jesus estava em evidência. Quando não tinha ninguém seguindo Jesus, tinha 5.000. A Bíblia chama de multidão. É uma legião, 4.000 pessoas, a partir de 4.000. Então estava na mídia da época. E a mídia da época, ela funcionava melhor do que a de hoje, porque era boca a boca. Aquilo era igual o telefone sem fio, irmãos. E tinha umas lavadeiras boas de contar a história, que o trem espalhava com a semana. E ela disse: eu estou diante de uma oportunidade. Irmãos, olha aqui para mim. Eu quero crer que hoje você saia daqui com o seu coração mudado, que o propósito seu, que a motivação sua seja outra. Se o pastor não te ligou, liga para o pastor. Se a Paula não te cumprimentou, cumprimente a Paula. Se o Itz não falou com você, fale com ele. Eu sinceramente estou ficando cansado dessa cambadinha de crente, que você não pode cair um cisco no olho, que o cara fala: estava com cara fechada para mim. Eu não estou falando só da Morial, estou falando de crente, irmãos. Eu tenho relacionado com um grupo de pastores de outras igrejas, quase todos eles. Essa semana teve outro que tirou a vida. Os caras não estão aguentando mais. O povo difícil esse que Deus deixou para a gente cuidar. E não era para ser assim, porque o agricultor tem prazer de chegar lá no quintal e olhar se aqueles tomates que ele te arrumou não tivesse dado fruto, e pancada inchada naquele tem tudo, porque mato no quintal só dá trabalho. Mas por que eu não arranco eles? Porque tem fruto. Tem um monte de vocês que dá vontade de matar. E não vem pensar que não pode não, porque pode. Pastor, não pode me matar. Não pode? Deixa o dia que eu tiver cheio de Deus, você vai ver.
Elias matou 50 de uma oraçãozinha só. Todo o céu mata esses soldados tudo. Pá! Tem um que estivesse aqui, já tinha voado em mim aqui. Graças a Deus que não veio hoje. Misericórdia, que você não é pastor. E eu não estou desabafando, não estou pregando a palavra de Deus. Deus estava querendo dizer para aquela mulher: aqui não funciona assim, a autoridade não dá, né, para quem a gente indica. Só teve uma vez que, se eu posso dizer isso, e não distorço o que eu vou dizer, que Deus errou, foi quando Deus deu autoridade para Adão. E Deus disse: eu não vou fazer isso de novo. Deus chama Adão e disse: olha, tudo que o seu olho vê, tudo que a sua mão pode pegar, eu estou te entregando, você domina tudo. Vai chegar um leão, você fala assim, mas não sabia que era leão ainda, né? A hora que você vê aquele cara com a juba, você chama ele do jeito que você quiser. Ele diz: aquele é leão, tem cara de leão. A girafa, girafa. Tem girafa até na Amazônia agora. A girafa, e começou a dar nome tudo e qualquer bicho. E aí Deus deu ele autoridade. Ele mandava e desmandava na terra, irmãos. Fazia o que ele queria. Olha para o céu, tudo estiver voando, você põe nome: agalume, pernilongo. Aí ele diz: vou pôr 2 nomes, vai chamar pernilongo e muriçoca, porque lá na Bahia é muriçoca, então deixa chamar muriçoca. E foi Adão dominando aquele trem tudo do jeito que ele queria, até o dia que ele fez besteira. Ele não conseguiu dominar a abençoada mulher dele. E Deus tinha dado ele domínio sobre tudo. Está escrito desse jeito: tudo que está debaixo do céu, até Eva. Eva disse: bem, como é que você chama o Léo? Amor? E você chama a Patrícia de quê? Também de amor? Você me chama de quê, filha? Fala para todo mundo ouvir. Você chama a sua esposa de quê, Marcos? Fia. E você? Marco Aurélio? Quietinho, ó. E Zé Márcio, mas a Lia, como é que é? Você chama de quê? Você chama a Lia de quê? Meu bem. E Lia chama você de quê? De Zé? Fala aí, Geraldo, como é que você chama a Shirley? É difícil? É difícil. Essa é nova para mim, ué. Glória a Deus. Ah, meu Deus. E você, Wellington? Coroa. Coroa? Não, é rainha, né? Acho que é rainha. E você, Grace? Amor. Rainha, amor, minha vida. E assim vai. Aí chega Eva para Adão e disse: bem, vamos comer uma maçã? Não é maçã, sei lá, uma fruta. Irmãos, mulher com uma conversa mole. Já o quê? Ah, você fala, como é que a Rosana te chama? Diz aí. De bem? Bem o quê? Perto ou longe? Bem. E você chama ela de quê? De bem. Bem com bem? Tá tudo bem, né? E assim vai. Mas aí chega lá e Deus disse: eu confio em você, Adão. Vou te dar autoridade aqui, ó. Tudo, inclusive Eva, está no seu domínio. E ele fez o quê? Falhou. Deus agora, para resolver a situação, viu que Adão tinha caído em tentação e fracasso, e disse: não pode ser assim. Sabe por que Adão falhou, irmãos? Porque ele não foi gerado, ele foi feito já com aquele tamanho. Deus sopra nele o fôlego de vida, e a hora que ele abre os olhos, tudo aí está para você, cara, domina tudo. Ele disse: ah, beleza. Qual o preço que Adão pagou, irmãos? Hã? Tem alguém aqui? Fala aí, Joel. Você está vivo aí, Joel? Fez nada. Aí Deus disse: eu vou resolver esse negócio de outra maneira. Agora não pode dar mais errado. Vou fazer um segundo Adão. Ele vai chamar Jesus. Ele não vai chegar chegando. Ele vai chegar numa manjedoura, humilde, experimentado, oh aleluia, provado e aprovado. E ele vai receber poder,
e autoridade. Sabe o que eu estou querendo falar com você? Aqui no reino é diferente. Não adianta você chegar com carteirinha, com carta de recomendação. Nós nem pedimos carta de recomendação aqui, irmãos. O que? Esses dias teve uma pessoa, pensa numa pessoa atribulada. Quem pensou? Pensou aí, Marcelo? Põe mais um bocadinho. Me ligou, era da nossa igreja já há um tempo atrás. O Hélio deve saber já quem é. Não fala não, você sabe. Pastor, só me dá uma carta de recomendação. Eu disse, meu Deus, pastor não pode ficar mentindo. Irmãos, porque carta de recomendação é o quê? Uma ré? Ué, irmãos, recomendo a maior tribulação que eu já tive na minha vida. Leva para lá. E queria que constasse todos os seus títulos, inclusive. Por favor, não esqueça de colocar as nomenclaturas que eu recebi durante toda a caminhada do meu ministério. Eu disse, estou te enviando. Irmãos, eu não sabia o que eu falava naquela carta com o coitado que é pastor. Eu disse, irmão, vamos fazer o seguinte. Falei, irmão, vamos fazer o seguinte. Eu vou dizer diferente, porque eu não posso te dar essa carta. O nosso estatuto não permite. Eu vou dizer assim, olha, está indo uma pessoa que esteve conosco durante esse tempo. Que Deus te abençoe. Eu não podia mentir, irmãos. Eu disse, eu não vou fazer isso com aquele cara, o coitado daquele pastor. E um dia ele ia me ligar e disse, você é doido. E foi dito e feito. Ela ficou acho que 90 dias no lugar e já mudou. Se não, já mudou de novo. Então, a autoridade ela é conseguida com a preparação. Deus disse, eu vou fazer diferente. Ele vai nascer, escute, vai converter, aceitar Jesus, pode vir atribulado do jeito que vier. Ele vai crescer, vai se tornar um adolescente. Vocês lembram do que eu falei no início? Vai alcançar uma fase adulta, maturidade. Quando ele chegar maior, ele já vai ter visto coisas que a igreja passou. Vai atingir a maturidade primeiro. Depois eu vou prová-lo em todas as áreas. E aí eu vou dar a ele autoridade. Sabe o que eu quero dizer para você? Se você quiser ser alguém aqui neste lugar, eu não estou falando só da Moriá, eu estou falando da empresa onde você trabalha. Crente tem que ser proativo onde ele está, irmãos. Eu tenho falado isso. Lá em casa eu falo isso com o meu menino. Está trabalhando lá na Gerdau, num programa de menor aprendiz. Eu disse, olha filho, você só vai ficar lá se você for proativo. É para eu ficar aqui, não tem nada para fazer, pergunta, tem outra coisa que eu possa fazer? Já terminei. Crente tem que ser assim, irmãos. É terrível você chega numa empresa onde tem um crente que o patrão dele, aquele camarada da sua igreja, a sua igreja é o inferno. Nós precisamos ser diferentes. Na faculdade, na república onde os estudantes moram, na sua família, na sua casa, no seu casamento, no trânsito, a gente tem responsabilidade, porque nós representamos um reino. Mandei fazer 80 adesivos da comemoração para colocar nos nossos carros. Eu não quero nenhum de vocês com vergonha de colocar lá no seu. Não posso colocar, pastor, porque eu estou andando na contramão. Eles vão ver que eu sou da Moriá. Irmãos, não, eu vou colocar para ver se eu tomo jeito. Eu preciso estacionar certo. Eu preciso andar na velocidade correta. Primeira coisa que eles olham, você é lá da Moriá? Bonito, hein? Você não colocou a moeda no parquímetro? Mas Lafayette agora vai ter Ouro Branco, viu? Agora você tem que pagar para estacionar no centro. Esses dias eu cheguei lá na Lafayette. E agora, irmãos, eles colocaram lá uma galera, né? Você vai chegando, a menina já chega com a macaninha. Bom dia, você já tem o ticket? Eu falei, pelo amor de Deus. Eu dispõe 2, o mínimo é 2.
Tem uns que dizem assim: não, não precisa colocar não, deixa eu vou voltar agora. Mentira, vai voltar daí 2, 3 horas. Tomara que a caneta dela ache a sua placa. Nós somos diferentes. Escute uma coisa. Então Jesus lhes declarou: certamente bebereis do cálice, mas quanto a sentar à direita ou à esquerda do meu Pai, não adianta você ficar puxando o saco, não adianta você ficar levando presente, é bem-vindo, não adianta você ficar falando com um ou com o outro, você tem que dar resultado. Escute uma coisa que eu quero falar com você nessa noite, que é muito importante para mudar a sua vida. Ministério, irmãos, não é para quem deseja honrarias. Nós estamos vivendo numa levada de pregadores e de pastores que nos envergonha. Os coitados dos pastores que estão fazendo um trabalho sério têm dificuldade de pedir uma oferta, porque tem tanto pilantra, desculpa a expressão, que denigre a nossa imagem. Está mais ou menos no nível dos políticos. Quando se fala: eu sou político, você fala: misericórdia, guarda as carteiras. Mas as igrejas têm muitas assim agora. Você vai no culto, meu Deus, já fui em reunião de tirar 3, 4 ofertas. Aí alguém quer fazer o trabalho correto, sério. Teve alguém que postou no fofoqueiro da nossa cidade. Quem sabe quem é o fofoqueiro da nossa cidade? Ah, os irmãos sabem, né? Se souber, me conta. Uma página da cidade. E disse assim: eu acho, na minha opinião, que os dízimos das igrejas deveriam ser transformados para assistência social. E alguém da casa nossa disse: eu concordo. E eu queria tanto ir lá comentar se eu não tivesse uma esposa. Eu ia dizer: seu mentiroso, você não vai dar nada para assistência social, porque quando tem ajuda para assistência social, eu nunca vi você trazer 1 quilo de sal que custa 99 centavos. Mentira. Irmãos, tem que ter alguns obreiros, tá vendo? Estava onde? Tinha que dar para assistência social. E se vocês aqui que estão aqui concordem com isso, olha aqui para mim. Você acha que eu discordo de você? Não. Eu não discordo que você pegue 10% do seu salário e invista. Pastor, o Hélio está pensando: pastor, não fala isso não. Eu não discordo, desde que você seja fiel. Se você ganha 10 mil, eu quero ver você dar 10 mil, R$1.000 para assistência social. Faz isso. O problema é que o cara não faz nem isso. Ele quer uma justificativa para acumular em cima das suas mentiras. E aí vai lá no supermercado. Eu duvido se o encravado desse é dizimista. Não é nunca na vida. Porque ele nunca entendeu o que é ser dizimista, o que é ser ofertante. Acha que é isso que faz a sua glória. O que faz acrescentar em nós as bênçãos de Deus não é quanto você dá, mas é o coração que você entrega. Eu fui pregar numa igreja recentemente, deve ter uns 2 domingos. Nós viajamos, tem 2, 3 domingos. E o pastor do lado do gasofilácio. Eu disse: oh meu Deus, como eu tinha que ter coragem, que esses pastores são corajosos demais. Do lado do gasofilácio o tempo todo: Deus te abençoe, Deus te abençoe. E não tem envelope não, é ao vivo. Alguns fazem barulho, outros descem assim. Deus te abençoe. Eu disse: com quem que ele aprendeu isso? Quem acha com quem que ele aprendeu? Não, esse pastor fala alto. Jesus fazia ou não isso? Eles olhavam: é miserável, você tem mais, né? Conheço você por dentro e fora. Chegava o outro: ele cravado, seu carro, sua garagem está cheia de camelo. E chegou a viuvinha: Jesus, sei,
podia nem ter trazido, porque ela não tem nada. O que eu estou ensinando para vocês? Jesus não está preocupado se o seu dízimo é 1.000, se é 10.000, se é 100.000, ou se é R$1. Não é isso. O que essa igreja não precisa não é de um monte de crente que ganha 60.000 por mês. Eu podia ter 100 irmãos que ganhassem um salário mínimo. Se fossem fiéis, entrava mais do que se tivesse irmãos que ganhassem 60. Porque, irmãos, eu fico pensando assim, por que Deus, eu oro tanto para Deus abençoar vocês. Eu tenho orado tanto para Deus abençoar vocês. Eu digo, Deus, abençoa esse povo. Você acha que eu sou bobo? Quem acha que eu sou bobo? Não levanta a mão não. Eu estou orando para Deus abençoar vocês, por quê? Fala a verdade. Eu quero que vocês correspondam à bênção de Deus na vida da igreja. Eu quero que Deus nos abençoe, para que vocês sejam abençoados e que abençoe a casa do Senhor. Eu quero. E isso é bíblico. É correto. É correto. A Bíblia diz que o obreiro é digno do seu salário e ele tem que comer da lã da ovelha. A nossa igreja, em 10 anos até hoje, não estou desabafando, não estou pregando, ela não consegue sustentar o pastor da igreja. Por quê? Porque falta fidelidade. O que ele está dizendo, sabe por que vocês ainda não estão com as suas garagens cheias, com as suas casas sendo inauguradas, com as suas férias em Paris? Porque falta compromisso. E eu não estou falando de compromisso de oferta, eu estou falando. Amém. Corta tudo aí, Bruno. Então, irmãos, é tão ruim quando isso acontece, né? Quem quer crescer aqui? Vocês querem, jovens, vocês querem crescer? Primeira ala aqui, segunda, terceira, querem? Adriana? Vou dar uma receita para vocês, para a gente começar a concluir aqui. Em Isaías, alguém lê para mim, Isaías 53, verso 4 e 5, quem encontrar. Deixa eu dar uma receita para vocês. Isaías 53, verso 4, quem encontrou? Então leia. Oxe, já falei. Fique em pé. Só o 4. Deixa eu ler na minha versão, que essa versão sua aí, alguém bagunçou ela toda. Certamente ele tomou, Isaías 53, verso 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores ele levou sobre si. Você sabe o que fez Jesus ser glorificado? Foi ele olhar para a vida do Marco e dizer assim: esse cara precisa de ajuda. Olhar para o Zé Márcio e dizer assim: Zé Márcio, mas eu venho do jeito que você tiver. O Léo, pode vir, Léo, eu vou te ajudar. Sabe o que ele está dizendo para nós aqui hoje? Que ministério, olha aqui, Moriá, escute isso. Se você quiser ser abençoado, você precisa aprender a sentir a dor do seu irmão. Jesus, você está doente, vem aqui, eu vou te curar. Olha o que a Kelly disse aqui como testemunho. E aquele é enjoado, irmãos. Aquele não deixa ser um minuto. O Elton andou para carregar até ela, Deus abençoar ela. Eu estou falando sério. E não é só ela não, tem um monte aqui assim. Ela come o pasto e a raiz tudo. Tem mais alguma coisinha para arrancar aí? Não, então agora eu vou para outro. E sabe o que Jesus falou? É isso mesmo. Vocês comem e eles precisam ter comida para vocês. Você precisa suportar o outro, está escrito, suportando uns aos outros em amor. Tem crente, eu sou enjoado, vocês têm que me aguentar.
Vocês são chatos, eu suporto vocês. É isso que está escrito. E a gente vai, olha aqui, escute, Moriá, e a gente vai crescendo em amor, a gente vai fortalecendo, e Deus olha para cá e diz: mas que povo ajeitado, que povo bonito para eu abençoá-los. E aí começa a surgir os filhos, que vão casarem, que vão prosperar, que vão fortalecer, que vão frutificar, que serão abençoados pela bênção de Deus, que serão fortalecidos no Senhor. Igreja é isso, meu querido. Igreja é isso. Nós não somos unânimes na opinião. Um quer que o outro fique à direita, o outro quer que o outro fique à esquerda. E Jesus disse: se vocês querem ser abençoados, então vocês estão dispostos a beber do mesmo cálice que eu? Sabe o que eu estou tentando dizer para vocês? Quando você olhar para uma cadeira dessa que não tiver ninguém, não culpe o pastor Paulo, culpe você. Olha no espelho e diz: eu não faço nada aqui, por isso que está vazio. Os jovens não têm mais culpa de vocês. Não construímos mais por causa de vocês. Ministério de louvor, glória a Deus, está completinho, tem gente à vontade. Ministério infantil não tem. E o tanto de gente capaz que está aí sentado. Você quer essa igreja forte daqui 10 anos? Vamos investir naqueles meninos. E como que é investir naqueles meninos? Não é tirando caixa da igreja, é investir vida, é isso. Dinheiro, graças a Deus, não está sobrando, está faltando, mas isso aí a gente vive assim, até Deus resolver o coração de vocês, que eu não deixo passar uma também. Mas mão de obra eu não tenho. Eu preciso que nós unamos para fazer a diferença. A igreja Moriá precisa ser conhecida, não é pelo templo que ela tem. Irmãos, todo lugar que eu vou, que eles dizem, olha, ontem mesmo lá na vigília, eu fiquei até constrangido, tinha um caminhão de pastor, não, 2 caminhões. Aí ele apresentou o pastor Paulo da igreja Moriá de Ouro Branco, vai dar uma saudação, e eu estava todo estiloso, sandália. Irmãos, a igreja fez assim, da igreja de Moriá. Veio um monte do caminhão me cumprimentar. Depois você corta isso aí, Bruno. Eu me senti honrado, sabe por quê? Eles não sabem a luta que a gente passa aqui. Já ouvi falar do Senhor, já ouvi falar da sua igreja. Só que eu quero que eles ouçam falar de nós assim, olha, eu fui para aquela igreja lá, ferido, cansado, pastor não teve condições de cuidar de mim, mas teve um irmãozinho que eu sentei do lado dele, ele disse para mim: eu estou vendo que você está meio abatido, vou orar com você, vou te ajudar. E a minha vida hoje é mudada por causa da pessoa que é obreira. Eu te pergunto, o que é que você tem feito aqui? Onde é que estão os seus frutos? Quem você convida para vir ouvir essa mensagem? Você que mora no Inconfidentes, vocês que moram no Pioneiros, no Minas Talco, no Belvedere, no Luzia Augusta, não importa. O grupo familiar que você participa, eu quando falo isso, eu estou por aqui com os meus obreiros que não vão no grupo familiar. Que cambada de preguiçoso. Fala baixinho, corta isso aí, Bruno. Irmãos, o grupo familiar é para edificar a sua vida, é para fortalecer a nossa igreja. Os departamentos infantil, de jovens. Se você tem um jovem em casa, você até 21 anos pode dar uma cintada aí, não pode, Marcelo? Até 21 ainda dá para dar um coro ainda? Dá uma cintada nesses meninos, manda eles vir para a igreja. Venha buscar seu filho na igreja, mas não vai buscar ele numa boate. Vem buscar na igreja. Briga com ele, você não vem mais, você não chega, não tem problema, irmãos, aqui está guardado. Chegada a vigília 2 horas da manhã, deixa, ele está guardado. Mas não se preocupe, porque o seu filho nunca vai para droga, para bebida, porque Deus vai guardar ele. Se for preciso dar uma cintada, chamar a atenção. Eu vejo a Lara aí correndo. Eu até falei com a avó ali hoje. Falei, eu sei que ela vai crescer uma hora, mas enquanto isso nós vamos chamando a atenção. Vocês vão pondo no colo, vai segurando a Alice,
Uma hora ela vai crescer, mas para o inferno ela não vai. Nós não vamos deixar, nós somos uma igreja. Você precisa fazer isso, ajudar um ao outro. Orar pelo pastor, orar pelos irmãos e dizer: Deus, fortaleça a nossa igreja em amor. Nós precisamos ser um só. Olhar para o irmão ali frutificando e dizer: glória a Deus pela vida dele. É isso que eu quero. Quantos de vocês aqui têm potencial? Mas é muito potencial, estudados, intelectualmente falando, tem um conhecimento ótimo, mas não dão frutos. Ele estava dizendo: você quer sentar à direita, você precisa baixar essa cabeça sua de orgulho e dizer: eu tenho que fazer alguma coisa. Irmãos, eu detesto me sentir inútil. Se eu for trabalhar para uma empresa que não me dá nada para fazer, eu vou pedir conta, eu não aguento, eu sou hiperativo. Eu tive um rompimento inicial nos tendões aqui por causa do acidente do carro. Eu cheguei lá, o doutor Túlio, sua receita, 3 meses de fisioterapia, tem que pôr uma tipóia e ficar quieto. Eu falei: doutor, me dá um remédio. Como é que eu vou ficar quieto? Aí vim aqui para a igreja, coisas para fazer, que a gente está tentando terminar o templo. Ele vai lá só coordenar. Eu falei: filha, como? Eu quero que o Senhor desperte você. Você tem que sair. Como é que é aquela palavra que você fala toda vez que você prega, Wellington? Talgia, alguma coisa? Como é que é? Estargia, hã? Letargia. Não sei falar essas palavras, não. Isso é coisa do Wellington. Tem que levantar. Pastor, se o senhor não me der um cargo, eu não vou fazer mais parte dessa igreja. Você pode sair agora, eu te dou até carta de recomendação. Você não serve para o meu grupo. Você não serve para o meu exército. Meu exército tem que ser formado com gente que diz assim: vamos lá, se não puser o meu nome. Irmãos, eu estou assistindo um documentário esses dias sobre a Terceira Guerra Mundial. E teve um soldado que estava com capacete, e ele precisava, o cara falou: você viu, Diego? O cara estava lá assim, ele falou assim: olha, eu preciso no meio desse exército de uma pessoa que corra para o meu inimigo atirar nele, para eu saber onde o inimigo está, para nós matarmos ele. O cara levantou e disse: eu vou. Eu disse: esse cara é louco. Ele disse: eu vou. E tirou o capacete e colocou a boina. Aí o cara falou: põe o capacete. Ele falou assim: rapaz, eu vou morrer com honra. Eu não vou de capacete. E atravessou a boina. A hora que ele levantou, ele tomou o primeiro tiro. E os colegas dele identificaram onde estava o inimigo, que já tinha matado quase o batalhão todo, e mataram o cara. Sabe o que eu estou falando para você? Se você quer ser honrado, faça um sacrifício que seja lembrado de você. Chega aqui e diga assim: está vendo esse monte de pessoas ali, pastor? Todos eles eu ganhei para Jesus. O seu nome será lembrado lá no céu. Ele vai dizer: eu nunca vou esquecer do que você fez. Venha cantar com santidade, que toque o coração das pessoas. Pregue uma palavra cheia de graça e de sabedoria. Eu não quero saber se vocês me elogiam quando eu prego ou não. Eu quero saber se a vida de vocês vão ser mudada pelo poder do que sai da minha boca. Foi para isso que Deus me chamou. Eu sei que um ou outro fica com raiva, mas eu não estou preocupado. Eu quero que Deus transforme a sua casa e a sua vida e a sua história. Você vai ter que lembrar dos dias que Deus falou com você neste lugar. Você vai lembrar. E daqui para frente eu quero que você entenda por que eu peço vocês: não deixe as cadeiras vazias na frente. Não adianta. Ô povo difícil, irmãos. Eu vou pegar aqueles ventiladores e colocar eles aqui, ó. Por que o pastor tem que ficar chamando a sua atenção por causa disso? Moriá, que dia que vocês vão crescer? É muito mais. Essa casa aqui é de quem? Não vem falar que é do Senhor, não. Que a casa do Senhor é a outra, é a sua. Isso aqui é um templo. Isso aqui é nosso. É nosso. Tudo que a gente faz aqui, Deus proporcionou para a gente. Tivemos o dia da família. Que dia maravilhoso. Você tem que participar. Isso aqui é uma comunidade. Tem uma cadeira torta, você mesmo conserta. Tem uma lâmpada queimada. Eu até falei com o Alex quando eu cheguei. Eu falei: Alex, estou achando aquela parede escura, que lá está refletindo a luz. Pastor, é que a lâmpada lá, ela está assim, só uma velhinha. Eu falei: essa lâmpada tem que ser trocada.
Você lembra da história que você me contou, da igreja que você fez parte? Chegou na igreja, as lâmpadas tudo queimadas. Eu disse, gente, será que esse povo também queimou todo mundo? O irmão com a lanterna do celular lendo a Bíblia, na igreja que ele fez parte. Ele disse, eu vou trocar essas lâmpadas. Eu quero gente proativa, Zé Gomes, disposta a fazer alguma coisa, fazer a diferença. Pastor, eu vou convidar pessoas, eu vou trabalhar para o Senhor, eu vou limpar o chão. Eu fui numa igreja em Santarém com 70 mil membros, que as pessoas estavam disputando quem ia ficar cuidando do banheiro. Eu fiquei com vergonha, o Hélio estava lá e viu isso. Eu perguntei, jovem, como é que é a sua escala? Ele disse, eu levo 30 dias para eles me deixar ficar na porta desse banheiro. E eu fico esperando chegar o dia para eu ter a oportunidade de servir alguma coisa nessa igreja, com 70 mil membros. Dispute vaga no Ministério Infantil, dispute vaga com o departamento dos adolescentes, incentive os seus filhos a vir para os jovens, mas não fica pedindo, Deus, prospera o meu filho, põe uma à direita, outra à esquerda. Esquece isso. Os seus frutos vão permanecer quando você cuidar da árvore para que ela possa frutificar. Encha a sua vida da presença do Espírito Santo, encha a sua vida de motivação, se orgulhe em fazer parte dessa igreja. E diga, glória a Deus, eu tenho um pastor meio doido, mas eu também não sou muito normal, então deu tudo certo. E você vai ver como a história dessa cidade vai mudar. Alguém disse para mim assim um dia, e eu achei aquilo muito legal. Pelo menos na aparência a gente é bonito assim. Você até não é muito desajeitado não, Marcelo. Alguém disse assim, foi recentemente, fui no dentista, eu falei com ela assim, o que você faz? A mulher perguntou para mim, o que você faz? Eu sou pastor. Pastor? Qual a igreja? Da igreja Moriá. Ah, já ouvi falar dessa igreja. Eu me sinto orgulhoso de fazer parte dessa história. São 10 anos. Eu orei a Deus quando nós fomos começar esse projeto. Irmãos, passei uns minutinhos, segura a onda aí. Eu disse, Deus, eu quero que essa igreja seja representativa. Se a nossa igreja, irmãos, não avançar pelo menos 10 anos no ano que vem, nós estamos perdendo tempo. Não está valendo a pena. A gente precisa ir para outro lugar, mudar de lugar. Não está dando certo. Pastor, o que é isso que o senhor está falando? Sério. Você tem que avaliar quem você tem sido aqui. Você está perdendo seu tempo. Agrega um povo forte, vai ser forte também. Não faz parte do time que está perdendo sempre, não. Aquela corrida dos cavalinhos lá do Fantástico dá vergonha. A gente tem que estar na frente. Faz um compromisso com Deus, faz um compromisso comigo. Semana que vem, pastor Wellington vai pregar. Vem para cá cheio de motivação. Enche a igreja da frente para trás. É assim que funciona. Vai ter o louvor, participa. Tem uma criança correndo, às vezes a mãe já está com uma no colo. Você não tem problema nenhum ajudar, pegue e ajuda. Aconselha, apoia, incentiva, dá glória a Deus, aplaude, contribui. Isso é igreja, isso é ser obreiro, isso é dar resultado, isso é frutificar. Você sabia aquilo que a Kelly falou de novo, lembrando aqui? Você sabia que tem pessoas aqui? Você é de qual cidade, jovem? Você é Lajinha. Seus pais estão aqui? Quem tem de parente seu em Ouro Branco? Ninguém. Júlia, cadê a outra Júlia? Foi embora? Foi no banheiro. A Júlia estava falando com a gente, nós demos carona para ela agora. Mora lá no Inconfidentes. Ela mandou mensagem para ele: pastor, eu queria ir na igreja, não tem condições, tem como me dar carona, nós vamos lá no Inconfidentes buscar ela. Sabe o que nós temos que fazer? Quem mora naquela região diz: Júlia, eu vou te ajudar. Aquela menina, dá um abraço nela. Quem mais está aqui na cidade que não é daqui, que os parentes estão longe? Tem alguém sozinho? Seus pais moram aqui, né, jovem? Você de vermelho, moram aqui em Ouro Branco? Você está caçando um abraço, né, Jonathan? Estou brincando com você. Mas seus pais estão onde? Fabriciano, graças a Deus já vai casar. Amém? Então, tem Ouro Branco é assim, irmãos. Você precisa acolher. Eu estou vendo aqui 3, 4 casais, primeira, segunda ou terceira vez que vem na igreja, a gente precisa abraçá-los. Você acha que eles estão aqui? Se fosse para ser só mais um no meio de um grupo, eles estavam em outro lugar. Eu quero estar junto de um povo. Israel era 12 tribos. Quantas tribos? Cada um tinha um estandarte. No dia que o rei falava é guerra, cada um guardava o seu estandarte, pegava a bandeira de Davi e disse: agora é todo mundo junto, nós vamos quebrar o pau, vamos matar gigantes, nós vamos matar filisteu, nós vamos matar tudo, mas nós somos um povo só. Voltava da guerra, dividia os despojos da guerra, cada um ia para casa e pegava o seu estandarte de novo.
Você tem opinião diferente. Você quer torcer para um time que perde direto, Atlético e Palmeiras? Problema seu. Não tem problema. Quer ser vitorioso no time, Cruzeiro? Não tem problema. Mas eu te amo do mesmo jeito. Nós somos aqui dentro nós somos um time só. Quem está aqui? Amém? Um mais gordinho, um mais magrinho, um mais bonito, outro mais feio. Amém. Somos um povo só. Zé Márcio, eu vou te honrar numa coisa aqui. Falei com a Eliette hoje isso, nessa madrugada. Nós conversamos a noite toda. Eu falei com a Eliette assim, eu falei, filha, uma coisa que eu tenho que reconhecer, Zé Márcio é um evangelista nato. Eu vejo as suas postagens lá no seu Facebook todo dia, você está orando, põe lá, vamos orar, vamos sei o quê. Porque evangelista é um cara enjoado, irmãos. Zé Márcio é um cara enjoado. Ele não quer saber se o cara vai falar não. Ele vai mandar a mensagem do mesmo jeito. Até a Bíblia diz que a palavra é o martelo que esmiuça a pedra. Ela vai batendo, uma hora aquele cara vai ter que converter. E isso é ser evangelista. Ah, o vizinho me distratou, vou falar de novo. Igual o testemunho de Jeová faz. Eles vão na sua porta levar aquele livro todo sábado. Mas não aguento mais esse cara. Mas ele vai. O que eu estou querendo falar com vocês? Vocês precisam ser assim. Vamos ficar de pé? Ore pelo seu marido a vida toda, mas só sossegue quando ele converter. Ore pela sua esposa. Nós estamos vivendo um tempo de casamentos destruídos, irmãos, de famílias destroçadas, de jovens nas drogas. Essas ideologias destruíram a geração. Mas nós somos uma igreja. Nós não somos o mundo. Escute, pelo amor de Deus. Nós estamos aqui para influenciar, não para ser influenciado. A Bíblia diz que se o sal não tiver sabor, tem que ser jogado fora. Luz tem que estar acesa. Nós não podemos ser mais ou menos. Eu quero que vocês creiam no que eu estou dizendo para vocês. E olha mais, a recompensa. Sabe qual é a recompensa? Apocalipse capítulo 4. Eu estava meditando nisso, eu disse, aqueles que queriam sentar à direita e à esquerda, a Bíblia diz que o Pai é que ia conceder. Aí Jesus falou assim, o que é que eu vou fazer? Eu vou dar o meu trono para vocês todos. Imagina o tamanho do trono, vocês todos vão assentar nele. Está lá em Apocalipse 4, 3 e 4. Deus vai te recompensar. Ninguém diz amém. Deus vai abençoar a sua casa. Essa cidade de Ouro Branco, ela precisa conhecer Jesus através de você. Eu fico muito feliz. Nós fomos ontem lá na vigília e veio um pastor falar comigo da Igreja Redentor, humilde. Ele pegou o microfone na hora e disse assim, irmãos, Ouro Branco me conhece quem eu era. Eu era um dos maiores usuários de droga dessa cidade. Eu dei muito trabalho para minha família, eu dei muito trabalho para os meus pais. Ele dizendo, mas hoje eu sou um pastor. Eu disse, eu me orgulho de te ouvir, pastor. Faço votos que a sua igreja cresça mesmo, que Deus te abençoe, porque afinal de contas é isso que a gente está pregando. Aquele lá era traficante, é ele que tem que ser convertido, irmãos. Jesus disse, eu vim para os doentes, eu vim para os que estão enfermos, eu quero que eles sejam curados, é isso que ele quer. Escute, pelo amor de Deus, não aponte o dedo para ninguém não acuse ninguém, olhe para você, para o seu espelho e diga, meu Deus, quem eu tenho sido nessa terra, que é fruto que eu tenho dado, como eu tenho sido na minha casa, na minha igreja, na minha família. Ei, escute, você pode ser melhor. Renato, você pode ser melhor. Você pode ser melhor, nós podemos. Eu estou decidido nisso, eu tenho que melhorar em muitas áreas da minha vida. Se eu estiver enchendo a paciência demais, pode falar. Vou diminuir um bocadinho. Você pode dar a mão quem está do seu lado? Todos, por favor. Obreiros são aqueles que trabalham. Faça da sua empresa um lugar da presença de Deus. Faça da sua loja, da sua pizzaria,
do seu comércio, do lugar onde você trabalha, é um lugar da presença de Deus. A área lá da Gerdau onde você trabalha, faça daquele lugar um lugar da presença de Deus. A boleia do seu caminhão, a faculdade que você estuda, você não pode deixar se contaminar com este mundo. Pelo amor de Deus, vamos ser igreja, vamos ser o povo de Deus. Eu quero, como eu gostaria de ouvir Deus dizer isso, que Ele se orgulha de nós, de olhar para mim, de olhar para ti, e olhar, eu quero restaurar a sua casa, eu quero restaurar o seu ministério, eu quero restaurar a sua vida, eu quero te fortalecer, eu quero cuidar dos seus filhos, dos seus netos. Salmo 128, o homem que teme ao Senhor é bem-aventurado, come do trabalho da sua mão, feliz será e tudo te irá bem. Ele tem prazer com a sua esposa, com os seus filhos sentados à mesa. É isso que é temer ao Senhor, irmãos. É ter a alegria completa. Você não pode aceitar. Eu não estou na onda de determinar nada. Eu estou falando o que a Bíblia diz. Você não pode aceitar menos do que isso. Como que a bênção de Deus vem parar sobre nós? Ajustando a nossa vida. Talvez o seu pai bebeu e morreu com cirrose de bebida. Você vai morrer do mesmo jeito? Será possível que a palavra de Deus não tem poder para mudar você? Claro que tem. A mãe do pastor Valteci disse para mim: pastor, Deus me deu a visão que o meu filho estava afundado, onde não tinha mais onde a chegar. Eu vi a mão de Deus tirando ele de lá de dentro, e eu sosseguei o meu coração, e eu disse: eu sei que ele vai ser um pastor. A igreja está cheia de gente lá em Patinga, frutificando, o salário dele em dia, a igreja tem sustentado ele e a família, e está tudo certo, porque Deus cumpriu com a parte dele. Chegou ao fundo do poço, usando droga, fazendo tudo que dava errado, e Deus disse: eu vou dar um jeito nele. E o que Deus fez? Deu um jeito. O dia que eu fui na casa do pastor Valteci, começou a cela, era a Ruth que era líder lá. Valteci estava doido, irmãos. Pensa num cara doido, estava olhando assim. Esse povo aí. Deus falou no meu coração: abraça ele e transfere parte do que eu te dei para ele. Eu disse: meu Deus, o cara está doidão. Faz. Eu disse: eu te abençoo. Eu creio que há um ministério de Deus para a sua vida. Aí um dia que ele veio na igreja, acho que o Hélio estava pregando, e ele aceitou Jesus, veio na frente. E ele disse para mim, depois que aceitou Jesus, chorando, e disse: pastor, me ensina a pregar. Eu quero sair daqui, olha, diferente. E eu me orgulho com essa igreja, é isso, irmãos. É olhar para aqueles que chegou tudo mal acabado, e olhar e Deus, nossa, como que Deus restaura a vida deste povo. Oh, grande é o nome do Senhor neste lugar. Eu me alegro em ver você de pé e saber que você não precisa de bajulação, de puxação de saco. Mas existem pessoas que precisam de um abraço seu, até de uma chamada de atenção sua. Faz isso. Obreiros são vocês. Nós estamos aqui coordenando, com o cajado na mão, batendo. E Deus olha para eles, para vocês, e diz: é povo bonito. Amém, Jesus? Aperte a mão do seu irmão aí. Vai dar certo. Oh, minha alma chora de alegria aqui hoje. O coração está transbordando de alegria, irmãos. Eu sei que Deus está falando com muita gente aqui, mais comigo principalmente. Eu sei disso. Eu quero que você vá para sua casa, que essa semana seja diferente. Você se orgulha em dizer: eu sou crente. Ore pela sua esposa, ore pelos seus filhos, ore pelo seu marido, pelo seu patrão, pela empresa onde você trabalha. Quando nós oramos pela cidade, ore pela cidade, ore pelos pastores. É aqui que a gente vive. É aqui que eu amo, né? É aqui que eu quero ficar. Amém? Há um lugar melhor do que BH, Ouro Branco. Vamos fazer isso. Feche os seus olhos comigo. Pai, no nome de Jesus eu oro. Eu peço que o Senhor guarde esse povo, Jesus. Que eles possam ter entendido o que o Senhor colocou no meu coração.
Eu sei que eu passei do horário. Eu te peço que não deixe ninguém morrer com essa palavra. Faz ela chegar no coração deles. Que os nossos líderes sejam comprometidos, que os nossos membros sejam comprometidos de ajudar um ao outro, fortalecer. Nós somos uma comunidade criada pelo Senhor, para a glória do Senhor, e enquanto estivermos nessa terra, somos por Ti abençoados em toda a nossa maneira de viver. Aquele que sabe que pode ser um líder de uma célula, desperta ele, Jesus, fala com ele. Aquele que é evangelista nato, que pode falar com o vizinho, que pode mandar uma mensagem de motivação, faz eles serem despertados, Deus. Ouro Branco precisa conhecer essa igreja pelo que ela faz, pelo que ela é, não pelo que ela tem, mas pelo que ela faz pela comunidade. Projetos sociais que sejam expandidos aqui em Ouro Branco através da nossa igreja. Abre as portas, Senhor. Nós queremos ajudar crianças, adolescentes, jovens, os velhinhos do asilo. Queremos que a igreja do Senhor esteja em todos os lugares. Policiais, nós precisamos deles convertidos aqui dentro. Médicos, enfermeiros, políticos, advogados, juízes, Senhor. Vai entrando em todas as áreas da vida de Ouro Branco, Deus. Faz essa igreja viver um tempo novo como igreja nessa cidade, Senhor. Que ela possa crescer verticalmente em comunhão contigo e horizontalmente nessa cidade. Que nós ouçamos mais testemunhos sobre essa igreja e em tudo o seu nome será glorificado. Eu abençoo os pais que estão aqui, para que os seus filhos cresçam nessa igreja, aprendam de ti e que cresçam para que o seu nome seja glorificado. Não deixa que nenhum deles se perca, Senhor. Nenhum deles. Ajude eles. Os maridos sejam felizes com as suas esposas. As esposas sejam felizes com os seus maridos, com as coisas que o Senhor os deu, pouco ou muito, mas que eles sejam abençoados pelo Senhor. Essa é a minha oração, agradecido no nome de Jesus. Amém. Estenda a sua mão. Que o amor de Deus o Pai, a comunhão de Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todos vós. A paz de Deus que excede todo o nosso entendimento, guarde a sua mente, guarde o seu coração em Cristo Jesus. Vocês viram que o parafuso da dentista deu certo, né? Tem 1h40 que eu vou falar na cabeça de vocês aqui. A vitória é de quem? Pelo sangue de Jesus. Não vá embora sem abraçar pelo menos 3 pessoas. Que Deus vos abençoe. Tenha uma semana de vitória.